já entendemos que o processador do computador é considerado a unidade central de processamento daquele computador, também conhecido como CPU. Então aqui eu estou te mostrando a nossa CPU, a unidade central de processamento ou processador. Aí um detalhe que eu já comentei aqui, mas é bom reforçar. Tem que sempre lembrar que para efeito de respostas de prova, a CPU não é o gabinete. Aqui eu te mostro o gabinete, ele é apenas o gabinete, como o próprio nome diz, não é a CPU. Muita gente chama o gabinete de CPU, mas está errado. Observa, pensando em provas de concurso, a CPU não é o gabinete e é sim o processador do computador, esse sim o cérebro do computador, a unidade central de processamento, como já estudamos aí anteriormente. Só que é claro um detalhe agora importante. Esse processador, essa unidade central de processamento, essa CPU, ela vai encaixada numa placa do teu computador chamada placa-mãe ou motherboard. Está aqui, ó. Essa é a placa-mãe do meu computador. E esse processador vai ser encaixado num soquete da placa-mãe. Soquete é um encaixe da placa-mãe onde eu vou conectar o processador. Então este processador vai ser conectado num soquete desta placa-mãe, dessa motherboard. E aí a placa-mãe com o processador conectado vai ser colocada dentro deste gabinete. Essa é a ideia. Vamos fazer aqui um visual disso acontecendo na prática? Então acompanha comigo aqui, ó. Como você sabe, eu tenho o meu processador, está aqui aparecendo ele, e agora eu vou montar um videozinho aqui, uma animação, para mostrar este processador sendo conectado na placa-mãe e, por sua vez, a placa-mãe com o processador sendo colocada lá dentro do gabinete. Então vamos acompanhar o vídeo aqui, ó. Tá ali o nosso processador, tá aqui a nossa placa-mãe, processador conectado na placa-mãe e a placa-mãe dentro do gabinete. Essa é a ideia que a gente tem, por isso que muita gente chama o gabinete de CPU, mas na verdade a CPU é apenas um dos diversos componentes que estão aqui dentro desse gabinete, mas não o único, né? Dentro desse gabinete, como eu demonstrei, também tem placa-mãe, tem fonte de alimentação, tem o disco rígido interno, tem vários outros elementos. Vamos repetir aqui a ideia do vídeo, só para compreender um pouquinho melhor na ideia visual do vídeo. Então acompanha comigo o vídeo de novo. Tá aí, ó. Vou soltar o vídeo com o processador sendo conectado na placa-mãe e a placa-mãe com o processador sendo colocada dentro do gabinete. E aí nós temos a ideia de como a gente monta inicialmente o nosso computador. Perfeito. Essa primeira ideia ela já é interessante para abrir um debate, que é o debate sobre características da placa-mãe. Se a gente já sabe que a placa-mãe, entre outras coisas, é o local onde eu vou conectar o meu processador, a unidade central de processamento ou a CPU, existem também outros encaixes dentro da placa-mãe que nós vamos chamar de slots. Os slots de uma placa-mãe são os encaixes para a conexão de placas de expansão. Então, quando eu pego esta placa-mãe, eu vou observar que existem vários encaixes nessa placa-mãe que servem para conexão de placas de expansão, como, por exemplo, conectar uma placa de rede, conectar uma placa de som, conectar uma placa de vídeo. Bem, as placas de expansão são conectadas na placa-mãe através de encaixes que nós conhecemos como slots. Os slots da placa-mãe. Além disso, a placa-mãe também apresenta outros tipos de slots, não só para as placas de expansão tradicional, mas também como placas de expansão de memória. Aqui eu estou te mostrando dois slots desta placa-mãe que servem para conexão de pentes ou módulos de memória RAM. Então nós temos também slots na placa-mãe, encaixes, para a conexão de pentes, de módulos de memória. Principalmente a tão famosa memória RAM, que é a memória principal do computador, ela também é conectada na placa-mãe através de módulos, através de placas, utilizando para isso slots dessa placa-mãe para conectar os módulos às placas da memória RAM. Então percebe que, de fato, a placa-mãe é recheada de encaixes e é nesses encaixes que eu vou conectando as placas de expansão. E inclusive também o próprio processador, como a gente discutiu, lembra a ideia? O processador, a unidade central de processamento, também conhecida como CPU, vai ser conectada nesta placa-mãe através de um encaixe conhecido como soquete. Então isso a gente até assistiu antes ali no videozinho, na demonstração daquela animação, onde o processador é conectado na placa-mãe através de um encaixe específico para ele que nós chamamos de soquete. Informação também interessante. Outro tipo de encaixe que existe na placa-mãe
são as portas. As portas da placa-mãe são encaixes para conexão de periféricos externos. Observa aqui, ó, eu estou te mostrando algumas portas da placa-mãe deste meu computador. E essas portas, como eu disse, têm a ideia de encaixes para conexão de periféricos externos. Vou dar exemplo. Tu imagina um teclado. Vou conectar um teclado aqui no meu computador. Bem, então eu vou conectar o teclado através de uma porta, como por exemplo uma porta USB. Por que eu conecto o teclado através de uma porta? Porque o teclado é um periférico externo. Ele é um periférico que fica fora do gabinete. E os periféricos externos são conectados na placa-mãe através de portas. Então, repetindo, portas são encaixes da placa-mãe para conexão de periféricos externos. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui, superior, mostrando para vocês as portas da placa-mãe. Mas, é claro, nessa imagem fica mais fácil compreender. Existem vários tipos de portas, é claro, na placa-mãe. Existe porta para conexão de mouse, porta para conexão de teclado, de impressora. Aí cada tipo de porta corresponde a um padrão específico que a gente tem que estudar, claro, de forma mais apropriada. Muito importante então saber que numa placa-mãe existem vários encaixes, conhecidos como soquete, o encaixe para o processador. Vamos voltar aqui até a imagem para lembrar, observa ali, ó. Soquete é o encaixe da placa-mãe para o processador. Temos as portas, que são os encaixes para periféricos externos, como impressora, teclado, mouse, vídeo, aí são conectados através de portas. E temos também os slots, que são os encaixes para as placas de expansão. Eu tenho um slot para conectar, então posso conectar uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa de som e até placas de memória RAM também são conectadas através de slots da placa-mãe. Importante conhecer esses encaixes da placa-mãe.